Você está trabalhando como médico e aí está num plantão de pronto-socorro, num pronto atendimento, no ambulatório, no seu consultório, e aí chega aquela criança perto de 4, 5 anos de idade com sibilância. E aí os pais querem saber e você fica na dúvida, será que esse paciente realmente tem um diagnóstico de asma? Meu nome é Marcos Gonçalves, eu sou pediatra, alergista e imunologista e queria conversar com vocês hoje sobre esse diagnóstico que é muitas vezes errôneo dentro do pronto-socorro, no pronto-atendimento ou até no seu próprio consultório. Você está atendendo uma criança que tem sibilância, de vez em quando é o primeiro episódio de sibilância, uma criança de 4, 5 anos de idade, que é aquela idade bem limítrofe do diagnóstico, que a gente consegue falar que pode ser mais provável ser asma, e aí você fica na dúvida. Será que essa criança tem realmente asma? Eu posso dizer que o diagnóstico dela é asma? A gente vai conversar hoje sobre isso, que é uma das principais dúvidas quando a gente está falando sobre asma e diagnóstico de asma. Vamos lá. Bom, contextualizando inicialmente o conceito de asma, a asma é uma doença heterogênea, né? Ela tem diversas causas, genes, fenótipos diferentes, mas uma coisa é uma característica comum que ela tem, que é a inflamação de via aérea inferior. É o marco principal dela. E ela é caracterizada por sintomas cardinais. Tem 4 sintomas que são os sintomas principais nos pacientes que têm asma, né? Que é a sibilância, tosse, opressão torácica e dispneia. Esses 4 sintomas podem estar presentes ao mesmo tempo ou algum deles podem estar presentes 1 ou 2, mas é importante que esses sintomas estejam em sinergismo. Geralmente você vai encontrar os 4 no mesmo paciente ou de vez em quando só 1 ou 2 deles. E outra coisa importante no diagnóstico da asma é que é uma doença que ela tem uma reversibilidade. Então, apesar de você tratar ou não tratar, os pacientes não tratados é muito comum a gente ver isso, tem uma onda de melhora e piora dos sintomas, apesar do tratamento. Então, é uma doença que tem uma característica de reversibilidade. Se a gente não tratar, o paciente vai obter uma melhora, ela não é uma doença crônica que vai o paciente piorando, 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 então a gente vê que ele tem períodos de melhora e piora, e com o tratamento isso também acontece. Então a asma é uma das doenças que a gente precisa utilizar um pouco do raciocínio clínico para a gente poder chegar no diagnóstico. Não é uma doença que existe um exame específico que eu vou fazer e chegar no diagnóstico daquela asma. Então existem diversos fatores, desde a anamnese, antecedente pessoal, familiar daquele paciente, que eu vou utilizar uma peça de quebra-cabeça e juntando o quebra-cabeça todo, eu posso dizer e chegar à conclusão que aquele paciente pode ter ou não asma. Existem também ferramentas clínicas que a gente pode utilizar, que são de trabalhos, que viram que as principais formas ou maneiras que aqueles pacientes que desenvolveram asma no futuro, né, com certas perguntas que a gente pode fazer para aquele paciente, a gente pode chegar com mais certeza no diagnóstico. Tá? E a gente vai conversar sobre todas elas agora. E para vocês verem como é importante isso tudo que eu estou conversando com vocês, né, o quão é difícil a gente chegar nesse diagnóstico, principalmente que a gente vê que asma não é uma doença que o diagnóstico ou a própria doença ela se desenvolve no paciente a partir de 1, 2 anos de idade. Ela é uma doença que geralmente aparece um pouco mais tardiamente na vida do paciente. Mas claro, existem pacientes que vão apresentar maiores episódios de sibilância nos primeiros anos de vida e esses pacientes podem ter um potencial maior de desenvolver asma no futuro, né? Existem pacientes também que fazem bastante sibilância nos primeiros anos de vida, mas que não vão desenvolver asma no futuro. Então a gente tem que separar o joio do trigo, saber que paciente é esse que vai ter um grande potencial para a gente poder tratá-lo, orientar ele e a família adequadamente para que, quando chegar no diagnóstico de asma, ele faça o tratamento adequado. É muito importante também a gente fazer o diagnóstico correto de asma, lembrando que nem toda sibilância é asma, assim como nem toda febre é uma infecção. Então a gente faz essa analogia para lembrar que nós temos diversos diagnósticos diferenciais de sibilância, principalmente no lactente. Doença do refluxo, pode ter também alteração de corda vocal, um anel vascular no pulmão. Então existem outras doenças que cursam com sibilância e não têm relação com asma. Então, critérios na história do paciente que são importantes para a gente pensar no diagnóstico de asma é aquele paciente que tem sibilância recorrente. Um único episódio de sibilância na vida, a gente não pode falar num diagnóstico de asma.
principalmente se ele não tiver todo o histórico de antepassado, um potencial genético para ter sibilância, né? Sibilância ou asma na família. Então, a partir de agora, nós vamos conversar sobre diversas coisas da anamnese que eu posso perguntar ao meu paciente para saber se ele possa ser um potencial candidato a ter asma. Lembrando que nenhuma dessas coisas isoladamente fala a favor de um 100% de certeza no diagnóstico. É uma pequena peça que nós vamos juntar com outras peças dos antepassados, do exame físico do paciente, dos exames complementares, para nós podermos pensar em asma. Então, da anamnese, é aquele paciente que tem a maior chance de ter asma, é aquele paciente que tem sibilância de recorrência. Então, sibilância recorrente, aquele paciente que tem só um episódio de sibilância na vida, a gente não pode chamar aquele paciente de ser um paciente asmático, né? Ele tem que ter, assim como o próprio conceito da asma fala, é uma doença heterogênea caracterizada por melhoras e pioras. Então, o paciente tem que ter pelo menos mais de um episódio de sibilância para nós podermos pensar em asma. Pacientes que têm tosse noturna, paciente que tem despertar noturno por conta de tosse, não só a tosse noturna, mas ele dorme e durante a noite ele acorda por conta de tosse ou dispneia. Pacientes também que têm desconforto, tosse ou sibilância durante a prática de algum esforço físico, não só exercício físico, mas também subir um lance de escada, fazer alguma atividade corriqueira do dia a dia, principalmente do trabalho do paciente, se for um adulto, que leva a algum esforço físico e que o paciente vai ter tosse ou falta de ar durante a execução dessa atividade. E a terceira coisa é o melhora com o uso de broncodilatador. Então, aquelas sibilâncias fixas ou por doenças anatômicas do pulmão, elas raramente vão evoluir com melhora com o uso de broncodilatador. E a asma, ela tem isso que a gente chama de reversibilidade usando o broncodilatador. Então, pacientes que têm esses sintomas e melhoram com o uso de broncodilatador são pacientes candidatos ao diagnóstico de asma. Nos antecedentes pessoais ou familiares, nós podemos pensar nos pessoais a própria história de sibilância recorrente ou de outras doenças alérgicas na vida do paciente. Então, aquele paciente que já é portador de uma rinite alérgica, já tem uma pele com eczema, lembrando o diagnóstico de dermatite atópica. E de antecedentes familiares, nós podemos pensar também todas essas histórias de alergia presentes na família. Lembrando que pacientes que têm uma carga atópica muito grande, que é aqueles pacientes que têm pais, mães e irmãos com doenças alérgicas, ele também tem um grande potencial de ter uma doença alérgica. E conversando sobre os diagnósticos diferenciais, assim como eu falei anteriormente, nós temos aqueles pacientes que são considerados lactentes sibilantes, que são os pacientes onde a maior parte desses pacientes vão ter episódios de sibilância nos primeiros anos de vida e geralmente esses episódios estão relacionados à infecção viral. Então, um dos vírus principais e importantes que fazem infecção viral e o primeiro episódio de sibilância na vida do paciente é o vírus sincicial respiratório, causando as bronquiolites, que vão dar aquela ausculta cheia e repleta de sibilos. Mas nós temos também outras doenças de cinesia mucociliar, nós temos fibrose cística, nós temos anel vascular, refluxo gastroesofágico. Então, todas essas doenças podem levar a episódios recorrentes de sibilância e o paciente não ser portador de asma. Então, a lição importante que a gente tira dessa história toda de diagnósticos diferenciais é que a gente tem que fazer os diagnósticos diferenciais para não poder e evitar rotular o nosso paciente de ser um paciente portador de asma e ele tendo uma outra doença. Bom, existem algumas ferramentas que nós podemos utilizar, além da nossa anamnese, antecedentes, exame físico. Nós temos algumas outras coisas que podemos utilizar para poder nos ajudar e chegar mais a fundo no diagnóstico de asma. Uma delas é o próprio tratamento com broncodilatador. Aquele paciente que tem episódios de sibilância recorrente e que melhoram com o uso de broncodilatador, nós podemos inferir que aquele paciente tem uma resposta positiva com o broncodilatador, pensando numa reversibilidade do broncoespasmo no pulmão. Então, não é uma maneira da gente fechar o diagnóstico, mas é uma peça que auxilia sim a gente pensar que aquele paciente possa ter asma. Outra ferramenta importante é a prova de função pulmonar, chamada espirometria. Esse é um tipo de exame que você vê no organograma do diagnóstico de asma do Global Initiative for Asthma, que a gente chama de GINA, ele faz parte do diagnóstico. Porém, ele é um exame onde o paciente precisa fazer
uma expiração forçada por um período muito prolongado. Adultos, geralmente a gente recomenda uma expiração forçada por pelo menos 5 segundos e crianças, uma expiração forçada de pelo menos 3 segundos. Então, esse tipo de expiração forçada por 3 segundos, nós conseguimos chegar em crianças que têm pelo menos 7 anos de idade. Algumas crianças com desenvolvimento neurológico, e que a gente chama de crianças mais espertinhas, elas conseguem fazer um pouco antes de 7 anos de idade, mas é a mínima porção das crianças. A maioria das crianças conseguem fazer isso muito bem a partir de 7 anos de idade. E aí a gente fica com aquele gap para a gente fechar o diagnóstico de asma até 7 anos de idade, como nós fazemos. Então, se nós não tivermos disponível e a criança não conseguir realizar uma espirometria, uma prova de função pulmonar, nós podemos utilizar todos esses outros que a gente tem conversado até agora. Tá, Marcos, e aí? Qual é a outra forma que eu posso ajudar também para a gente chegar no diagnóstico de asma? Então, aqueles pacientes que têm menos de 7 anos de idade, eu não consigo fazer uma prova de função pulmonar e ele tem sibilância de recorrência. Precisa ficar usando o broncodilatador muitas vezes. O que é que eu faço com essa criança? A gente pode fazer, uma outra ferramenta também, é o próprio teste terapêutico com corticoides inalados. Nós podemos utilizar um corticoide inalado por um período e ver se aquela criança melhora, já que eu não posso fechar um diagnóstico de asma com a prova de função pulmonar. Então, a utilização de 2, 3 meses de um broncodilatador inalatório, a gente faz esse teste terapêutico e se o paciente melhorar em número de crises, melhorar em sintomas, melhorar na diminuição do uso de broncodilatador, a gente pode inferir que aquele tratamento com corticoide inalatório está eficaz, inferindo assim adiante que o paciente possa ser portador de asma. Então, nós fazemos isso não só para fazer o diagnóstico de asma, mas também para melhorar clinicamente o paciente, aquele paciente que interna diversas vezes por causa de crises de sibilância e a gente não sabe se é asma, nós não vamos esperar até ele completar 7 anos de idade e realizar uma espirometria para poder fazer diagnóstico e assim tratá-lo. Nós podemos tratá-lo e, consequentemente, podendo ajudar no diagnóstico também. Uma outra ferramenta que nós podemos utilizar para nos auxiliar no diagnóstico de asma é o IPA modificado, que é o Índice Preditivo de Asma. Ele foi um estudo realizado e desse estudo saíram as principais fontes e informações que o paciente possa ter ou que algum dos familiares do paciente possa ter que aumentam a chance desse paciente desenvolver asma no momento futuro da vida. Então, o que é o IPA? Com o IPA, nós pegamos aquelas crianças que tiveram pelo menos 4 episódios de sibilância na vida. E a gente tem critérios maiores e critérios menores. Vocês estão vendo aqui os critérios. Se você tiver um paciente que teve 4 episódios de sibilância na vida e ainda tem um critério maior positivo desses critérios ou 2 critérios menores positivos, é um forte candidato esse paciente quando crescer ele ser portador de asma. Alguns exames laboratoriais também podem ajudar no diagnóstico de asma. Um hemograma mostrando eosinofilia, uma dosagem de IgE sérica total elevada e a gente pode pegar esses dados associados a todos os outros para poder dizer que esse paciente tem um grande potencial de desenvolver uma doença alérgica com esses exames alterados, junto com todas as outras informações, e pensar que esse paciente futuramente possa ser um asmático. Essas são as maneiras pelas quais eu, aqui no consultório e na clínica e na prática médica, nós utilizamos para poder chegar no diagnóstico de asma daquele paciente que está naquela faixa etária que é difícil fazer diagnóstico. E você tem dificuldade também de fazer esse tipo de diagnóstico de asma no seu consultório, no seu dia a dia como médico, para aquele paciente que chega no pronto-socorro com sibilância recorrente? Quando é que você pensa a asma naquele paciente? Lembrem sempre de não utilizar somente um método para fazer diagnóstico de asma, né? Utilizem o composto todo. Anamnese, exame físico, antecedentes, podem fazer o IPA e podem também fazer alguns exames laboratoriais para a gente poder chegar nesse diagnóstico de asma no nosso paciente. Se você gostou desse vídeo, esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, dá um like aqui, compartilha esse vídeo, segue a gente no canal e a partir de agora vocês vão ver que eu vou começar a divulgar mais sobre esses vídeos falando sobre doenças alérgicas e doenças da pediatria. Até a próxima!